Livros na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Ouvinte, você acaba de chegar ao seu encontro semanal para falarmos sobre livros, séries, filmes e muito mais. Para nossa conversa de hoje, estou aqui com o meu amigo Rabugento, aquele que escolhe temas aleatórios de histórias curtas e deixa a gente #chateado quando a gente vê o filme, o Paulo Vinícius. Olá a todos, hoje é dia de Hollywood, é dia de cinema, é dia de Steven Spielberg. Por que não? Vamos falar hoje sobre Eu Vejo Gente Morta. Ah, não, esse é outro filme, desculpa. Vamos consultar a nossa fada azul, Hamilton Cabuna. Vixe! Eu vi a fada azul, que honra, obrigado. Então, eu tô aqui hoje pra falar Spielberg. Por quê? E pra me ajudar aqui a ficar menos full pistola, se é que é possível, a moça com o cabelo mais roxo da podosfera brasileira, Domênica Mendes. Cara, eu não vou conseguir, Cabuna, te segurar hoje. Não vou, porque, meu Deus do céu, Paulo Vinícius, o que você fez com a gente? Mas eu vou tentar, eu vou aqui utilizar de toda a minha força de espírito para que quando a gente falar sobre esse filme, que é uma sofrência do início ao fim e tem 729 filmes e histórias dentro dele, a gente consiga ter um pouco de decência de sobrevivência nesse episódio. Mas para isso, assistente, vem cá e conta para quem tá ouvindo a gente que filme é esse, por favor. Porque eu não tenho nem palavras, eu não sei o que dizer. O filme AI, Inteligência Artificial, foi lançado em 2001, roteirizado por Ian Watson e Steven Spielberg, que também está na direção. O filme conta a história de um garoto que, dotado de uma inteligência artificial, é abandonado por sua mãe humana. Jogado no mundo e com seu amigo Ted, ele encontra um novo aliado e se coloca em perigo muitas vezes enquanto busca chegar até a Fada Azul para transformá-la em um menino de verdade. No elenco temos Haley Joel Osment como David. Você o conhece como o menino do filme O Sexto Sentido, que vê gente morta o tempo todo. Jude Law como Gigolô Joe e Frances O'Connor como Mônica Swinton. O filme foi indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais e melhor trilha sonora. O orçamento foi $100 milhões e ele rendeu $236 milhões. Já que ele é que tá pistola, eu quero que ele faça a apresentação. Então, o sorteado da vez é o Hamilton Cabuna para apresentar o filme. Aí, inteligência artificial. Cabuna, presta atenção, hein? Como se o filme fosse uma história em quadrinhos de um super-herói. Então, era a história de um garoto que caiu de um planeta muito, muito distante numa casa, só que ele não era amado por essa casa, mas ele queria amar todo mundo. Aí ele é abandonado essas pessoas e ele resolve usar seus superpoderes para ajudar outras, mas todas as outras sacaneiam. E no final ele consegue a iluminação através de Astar Sheran. Se você não sabe quem é Astar Sheran, pesquise. Nossa, mas que mal educado, eu não sei o que é isso. O que é isso? Ah, você não sabe? Então vou explicar. Astar Sheran não é piada, gente, pelo amor de Deus, mas é quando a religiosidade cristã encontra com a ficção científica. É uma pessoa, o Astar Sheran, é um sargento interespacial que protege o planeta Terra. E não é piada. Inclusive eu vou deixar uns podcasts aqui para também colocar no post depois sobre o assunto. Não sei se vocês vão querer ouvir, mas vale a pena dar umas boas risadas. Espera um pouquinho, é quando o quê? A religiosidade cristã encontra com a ficção científica. Astar Sheran, ele é sargento, comandante, alguma coisa de uma frota alienígena que protege o planeta Terra no campo astral. Isso é de verdade, cara? Tipo, tem gente que acredita nisso de verdade? Com luz divina, eu tô te falando sério, tem gente que acredita de verdade nisso. Com religião, com tudo isso. Inclusive, te dou até endereços de templos que fazem isso em São Paulo e Rio de Janeiro. E Minas Gerais também. Se tem gente acreditando em água de placenta, né? Em volta do planeta? Tem gente que acredita no neoliberalismo. Bom, tá, bom. É isso então, acabou o episódio, boa semana que vem a gente volta. Não, pera. A gente colocou, né? A gente colocou em xeque a palavra neoliberalismo, então agora a gente vai ter que falar sobre o filme mesmo, não vai ter jeito, porque, cara, o Inteligência Artificial, essa foi a primeira vez que eu assisti, e eu já assisti ele adulta, porque eu lembro que quando ele passava na TV, ele
me aparentava ser um filme que eu não ia muito com a cara, assim. Parece que ele ia me assustar um pouco. E eu confesso que, assistindo o filme, no começo eu sentia medo, sabe? Ele é um filme tenso no primeiro ato, né? Você fica tenso o tempo inteiro, aquela paleta de cor fria, aquele menino lá que fica todo esquisitovski correndo atrás da mulher o tempo todo, aparecendo do nada. E aí você fica, gente, isso não é muito certo, é muito estranho. Mas eu acho que ele é um filme extremamente triste, no final das contas. Pra gente falar sem spoiler fica meio complicado, mas eu queria saber de vocês, assim, um panorama geral do que vocês acharam do filme. Se ele é ou não é um filme triste. Hashtag chateado, hashtag boladão, assim. Ele me deixou mal, sabe? Quando eu assisti. O primeiro arco do filme é o que salva o filme. Sim. Assim, ele é frio, ele é depressivo, ele remete bem àquele clima que aquelas pessoas vivem naquele século XXI, depois de uma destruição, que a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, mas isso não faz nenhuma diferença no filme. Mas da metade, do segundo arco pra lá, o filme é alguma outra coisa que o Spielberg não soube fazer. Ele conseguiu manter aquela paleta de cores frias, que eu acho que dá um tom bem legal pro filme. Ele conseguiu arrancar umas atuações ali do garotinho, do Haley Joel Osborne. e o Jude Law, muito bem no papel do Joel. Porra, Minha nossa. O Jude Law tá ótimo nesse Sim. filme. espetacular. Por favor, sim. Ele deu uma coisa meio Carlitos, Clark Gable no andar do personagem, que maravilhado. Mas de resto, gente, tem outras coisas mais interessantes pra vocês fazerem do que assistir AI em inteligência artificial. E que título ruim. Meu Deus, o Brasil não... Sabe, não dá. Não Sim. dá. Foi o departamento da Record, né, que fez a tradução desse filme. Só pode. Meu Aí, Deus do inteligência céu. artificial, Breaking Bad, a química do mal, sabe? Breaking Bad, a química do mal. Supernatural. Dois irmãos boladão, sabe? Tá aí. Eu acho que ele muda muito de gênero, de acordo com os atos, sabe? Me parece que no começo ele é um filme meio de suspense, depois ele vira um filme meio... Não sei se de ação, mas algo nesse sentido, né? Porque, na verdade, é uma história sobre a jornada. Parece uma aventurona, né? Isso. Não sei se você concorda. Isso. Um filme de aventura, exato. Não é ação, não é aventura. Mas o Paulo não falou o que ele achou. Fala aí, Paulo. Então, eu tenho uma visão meio romântica Ai, lá vem. do filme. Muito influenciado porque a primeira parte, ela dá um pouco do tom do filme, né? A questão da relação com a família, depois a ida pra Manhattan, aquela busca maluca que ele tem junto com o Jude Law, e aí a gente tem que fazer associações com a obra do Carlos Collodi, Pinóquio. A gente precisa fazer a associação, porque tem tudo a ver. Não, tem não. Tem não, desculpa, continua. Tem. É porque o Spielberg, ele acaba fazendo algumas interpretações que a gente tem que criticar mesmo, porque ele deturpou muito a ideia que o Aldis tinha a respeito da relação do David com a família, né? Ele romantizou demais. Ele hollywoodizou demais a ideia original. E aí você tem aquele momento de quebra no final, que eu sinceramente, eu acho lindo, toda aquela sequência final, só que eu não entendi, aquilo não faz sentido pro filme. Então, o filme não faz sentido. É totalmente incoerente. Sabe o que me lembrou? Me lembrou... Tem um filme antigo pra caramba, chamado A Máquina do Tempo. Não, Linha do Tempo, o nome do filme. E no final do filme tem uma parada assim, sabe? O cara vai tentando resolver uma problemática no filme, e no final ele vai muito pro futuro, e aí ele vê um negócio maluco lá, e ele fica pensando, sei lá, tirando uma de Douglas Adams. Ele tá olhando lá, pensando no universo, na existência, em todas as coisas, sabe? No final pareceu isso. O nome disso, Rogerinho, é anticlímax. É o protagonista olhando pra fada, pensando no significado do 42. Ah, Paulo, eu discordo de você. Quando a gente for falar da parte do spoiler, aí a gente vai poder dar nomes aos bois, como diz o português maravilhoso. Eu acho que vai, talvez, facilitar o entendimento, porque eu acho que ele é um filme bem amarrado, assim, do início ao fim, sabe? Tanto que coisas acontecem no primeiro ato, ela se fecha e ela é fundamental nesse final. Então, assim... Sim, desse ponto eu concordo com você. Isso é muito legal. E aí eu acho que o que talvez te incomode muito é que naquele final, ele é um final sem esperança. Ele é um final... A gente acompanha... Não,
Eu achei o final pouco coerente com o que ele quis dizer. Eu entendi que algumas ideias elas se fecham ali, se fecham bonitinho, só que é tão extrapolado que ele chega a ser incoerente de tanta extrapolação que ele faz ali. Gente, é anticlímax total aquele final. Mas a gente não pode dar spoiler. Mas a gente tá falando tanto do final, vamos contar pro pessoal o que o filme é, agora contando sem desafio, caso alguém não tenha assistido ainda. Alguém lembra aí sobre o que o filme fala, o começo dele, enfim? Eu posso falar que já que eu vi o filme 2 horas só Então antes da vai, gravação. taca-lhe pau, acabou na... Mas ó, taca-lhe pau é pra falar do filme, não é pra tacar o pau no filme, por enquanto. O filme conta a história de David e de Mônica e de Henry, que é um casal que a gente descobre que eles tiveram um acidente com o filho, e esse filho está em criogenia. A Mônica não aceita, né, a passagem do filho até então. Henry trabalha para uma empresa chamada Cybertronics, que é uma empresa especializada em mechas, né, como eles chamam os robôs, os mecânicos. E essa empresa faz robôs de vários tipos: robôs serviçais, robôs secretárias, máquinas sexuais, etc, etc, etc. E o criador, o professor Hobbs, resolve criar a máquina com humanidade, né? Uma máquina com sentimentos, com amor. E o Henry e Mônica, devido ao seu histórico com essa criança, foram escolhidos. O Henry trabalha para essa empresa, então ele foi escolhido para ser um casal cobaia com esse robô que é o David. E a gente vê as aventuras do David com essa família, e logo em seguida o David tentando se transformar em uma pessoa. A gente vê essa parte que é o... Não, acho que isso é spoiler não, né? Não, eu acho que isso não é spoiler. O que a gente precisa entender, assim, do universo é que a gente já tá ali num futuro onde aconteceu algum cataclisma absurdo no planeta. Então, por causa do efeito estufa, na verdade, o filme deixa isso bem claro. As geleiras derreteram e as cidades que são litorâneas ficaram debaixo d'água. Muita gente morreu e quem sobreviveu se reorganizou novamente. E aí, com o avanço da tecnologia, os mechas começam a fazer parte do dia a dia das pessoas. E esse casal, quando eles acabam, enfim, se envolvendo com o David, eles estão se envolvendo, na verdade, com um protótipo que essa empresa está fazendo, que tem como objetivo humanizar crianças, já que casais não podem gerar filhos sem autorização do governo. Então tem todo esse contexto, né? Esse casal que já tinha um filho, que sofreu um acidente, que tá lá em coma, tentando se recuperar, por mais que a tecnologia seja mega avançada, não tá conseguindo fazer o menino acordar. Então esse homem, que é o Henry, acaba aceitando o David e trazendo o David para casa. E a Mônica, desde o início, ela não aceita o David. Ela fala que ela não quer se envolver, né, no experimento, mas com o tempo ela vai sim ativar ele. E ela é avisada de que se ela ativar o David, ela nunca mais vai poder desativar ele, porque se ela desistir do David, o David vai ser mandado de volta para a fábrica e ele vai ser exterminado. Então eu acho que esse é a coisa toda, né? E é claro que no meio disso tudo a gente vai vendo a relação da maternidade da Mônica, a relação do David com o Ted. Para quem ouviu o episódio anterior que a gente falou sobre o conto no qual o filme é baseado, a gente falou bastante sobre o Ted. E o Ted é também um super brinquedo, né? Que é um brinquedo completamente automatizado, que anda, que fala, que se arruma sozinho, enfim, que faz parte ali do dia a dia e que ele tá sendo cuidado ali nesse momento que o filme se passa pelo David. E aí a coisa vai andando, até que, aí eu acho, não sei se é spoiler ou não, acredito que não, mas em um determinado momento o casal vai ter que escolher entre o filho deles orgânico, o filho biológico, e o David. E é aí que a busca, né, pela humanidade do David começa, porque ele quer se tornar um menino de verdade. Ele quer deixar de ser visto pela família e pela sociedade como, principalmente pela família, né? Mas ele quer deixar de ser visto pela mãe dele como um meca. Ele quer ser visto pela mãe dele como uma criança de verdade, um filho de verdade. E aí, gente, é só sofrência. Aí o negócio só desce, só assim. É uma ladeira e é isso, assim. Tudo dá errado, tudo dá errado. E a culpa é do Paulo.
Que isso, não é tudo tá errado. Ele tá buscando um sentido pra si mesmo. É isso que eu entendo ao longo da história. Ele quer entender qual é o papel dele no mundo. Ele acaba sendo colocado naquela família, ele é colocado pra substituir um filho que eles perderam, só que ele nunca se sente inteiramente parte daquele núcleo familiar. Ele não sabe como retribuir, por quê que no caso a mãe, que ele achava que era a mãe dele, não consegue enxergá-lo, não consegue retribuir aquilo que ele sente por ela. E aí, nessa jornada que ele faz, ao lado de outros personagens, ele vai sair em busca de respostas. Na verdade, é como se eu pegasse aquela jornada do herói, ele tá em busca do mestre, né? Ele quer ter as dúvidas dele respondidas. Só que ele faz determinadas perguntas que acabam fornecendo respostas para ele que não são exatamente aquilo que ele imaginava, né? Que vão suscitar outros questionamentos da parte dele. Eu acho que o filme ele é muito cíclico nesse sentido. E se a gente for pegar para analisar toda a narrativa, ela vai se colocando nos 3 atos do filme de uma forma a ser isso. No final, você pode voltar ao começo com outros questionamentos. Não sei se o Cabuna enxerga dessa mesma forma. Se é no caso, é uma jornada do herói, em que ele tá em busca de um mestre que vai responder os questionamentos dele. Você sempre viu dessa forma, Cabuna? Eu vi com os olhos da raiva mesmo. Sabe por quê? Vamos lá, gente. Vamos lá. Qual foi o problema? O conto original tem uma pegada muito de crítica o tempo todo. Foi o que a gente comentou no primeiro episódio. Critica o capitalismo, sociedade de consumo, critica essa coisa da gente ter filhos visando o futuro, nós próprios, né? O nosso próprio futuro, ao invés de a gente... Assim, não, eu tenho uma criança que eu quero educar ela para um ser humano semear no mundo e melhorar o mundo. Não, o autor do conto ele vai pegando muito nisso. O Spielberg ele pega uma excelente ideia e que ele pincela no primeiro arco do filme e depois ele vai transformar numa coisa tão piegas o filme, tão... lugar comum. Ele pega Pinóquio e eleva a enésima potência, só que o conto não fala sobre isso. E o que é pior, o Spielberg faz um filme ruim. Sabe, assim, o Spielberg tem 3 arcos. A gente tá falando de filme do Spielberg, né, gente? O cara fez Tubarão, Indiana Jones, Contatos Imediatos Terceiro Grau, Amistad, enfim, é Spielberg. Ele sabe fazer histórias, ele sabe construir uma história, e ele saberia muito bem pegar assim, eu quero fazer uma aventura com essa carga dramática toda, o filme vai ser maneiro, vai. O problema é que ele fica indeciso e ele quer mostrar uma sofisticação pra academia, que tem todo o cara de filme pra concorrer ao Oscar, gente, vamos ser sinceros. Sim. E ao mesmo tempo ele não consegue fazer, porque eu nem sei se esse filme ganhou Oscar, o que aconteceu. E ele faz um dramalhão em momentos que são extremamente desnecessários pro filme. E ele não se decide qual o gênero do filme que ele tá contando. É um drama do cacete, só que não te dá esperança, nem recompensa emocionais. E quando ele vai fazer isso, ele caga tudo. Então, não deu. Eu não consigo ver isso, Paulo, da jornada do herói, dessas coisas do David querendo buscar respostas, que ele tem uma única pergunta que permeia o tempo todo. Só tem uma dúvida. E essa dúvida, e isso que é o mais foda, que eu não posso dar spoiler, é a dúvida que nós humanos temos. E Spielberg responde. Porra, eu fiquei muito puto. E qual é a dúvida? A dúvida você pode falar. A dúvida do David é: eu quero ser humano. Como eu faço para ser humano? É a nossa dúvida o tempo todo. A gente não nasce humano, a gente se constrói humano no decorrer da nossa existência. Aí por isso a gente recorre à religiosidade, aos prazeres carnais, à filosofia, o diabo que for, o que a gente acredita que aquilo vai nos transformar em humano. É essa a dúvida do David. E o filme me responde, sabe? Eu tinha um final perfeito pro filme ali. O filme acaba de uma forma que eu falei, cara, merece o Oscar. Aí os filmes, não, vamos botar mais coisa aqui, porque é legal. É porque eu acho que a gente vai para esse filme esperando talvez uma obra de ficção científica, quando na verdade ele tem uma carga dramática muito grande, mas ele é uma distopia, sabe? Ele é uma distopia dramatizada. Porque a gente já tá numa sociedade que não... enfim, funciona. A gente já tem a produção desses mechas a bel prazer de pessoas que são seus criadores, que simplesmente os utilizam e reutilizam e os destroem ou não destroem como bem querem. Eles não têm proteção nenhuma. E quando a gente tem o David, que ele é um mecha, mas que ele tem a capacidade de sentir, toda a jornada dele é dramática, ok, mas
ele tá numa vida distópica, sabe? Ele não tem esperança nenhuma. Ele tá numa coisa completamente autoritária. A relação que ele tem com os outros personagens da história no primeiro ato são autoritárias. E depois ele tenta em busca da liberdade. De certa forma, ele até vai conseguir ou não. Vai depender da interpretação aí de quem estiver assistindo. Mas o mundo já acabou. Quando você tá numa distopia, não existe a menor possibilidade daquele mundo idealizado que você quer vir a existir, né? A utopia você vai ter que construir a partir do que sobrou dos escombros da distopia. E eu acho que esse filme coloca isso, assim, numa potência absurda, sabe? Ele é um filme sem esperança no final. Ele acaba com a gente. Ele acaba com a nossa ideia de esperança. É claro que se você quiser romantizar, você consegue entender o que ele faz. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco na parte com spoilers. E aí eu acho que ele traz alguns questionamentos muito legais. Mas exagerou muito a mão do drama. E assim, eu super concordo com o Cabona que o Spielberg deveria ter decidido que filme e que história que ele queria contar. Porque ele muda muito. É muito... Aqui tem um efeito, agora tem outra coisa, agora tem outra coisa, agora tem outra coisa, agora tem outra coisa. É muito projetado, Não sei. Tô viajando, gente, na distopia? Não, acho que não. Tanto é que ele foi realmente indicado ao Oscar. Aconteceu efetivamente isso. É igual assistir um filme Enfim, vou ter que trazer o nome daquele criador. É igual assistir um filme do Zack Snyder. Ah, não, tô indo embora. Tchau. Você sabe pra que ele tá usando determinado efeito de cena, entendeu? Para isso. Ele quer obter um efeito X, ou ele quer obter o efeito Y, determinada cena. Os efeitos eu acho legal, eu acho o roteiro zoado. Cara, eu não gostei do filme, mas chamar de Zack Snyder também, aí tu tá... Boa, Paulo. Isso é porque o Paulo gosta, né? Isso é porque o Paulo gosta, do filme. Tudo bem. Imagina se ele não gostasse. Nossa. Ainda não falei em Snyder Cut ainda, hein? Tchau, Domênica, tô saindo da gravação. Não. Antes que o Cabona vá embora, vamos pra parte de spoilers pra gente poder desenvolver melhor o nosso papo. Mas a minha única recomendação pra quem estiver ouvindo agora, para você, ouvinte, que estiver agora com a gente e quiser parar esse episódio por aqui, é que se você for assistir esse filme, você deve se preparar pra uma carga dramática razoável. Tá? É a única coisa, assim. Isso é uma coisa que eu gostaria que as pessoas tivessem me advertido. Não precisa esperar um filme de guerra, não é isso, mas digamos que alguma coisa dentro de você vai ficar mexida durante isso. E também vou aproveitar esse momento para falar que uma forma de você saber se você é orgânico ou meca é que na cena que o Jude Law aparece, você provavelmente vai ter a certeza. Porque, meu Deus do céu, como o Jude Law tá maravilhoso naquele filme. Jesus amado. Gente do céu. Eu olhei e falei, eu sou orgânica. Ok, com essa informação aleatória, não é que quem assistiu entendeu, quem não assistiu não entendeu, a gente vai pra parte, então, do bloco de spoilers. Tem filme que é triste, tem filme que é muito triste. Inteligência Artificial brinca com todos os dramas humanos, mas o filme no final é de uma bad vibe geral. Lencinhos são recomendados. Mas me diz, nessa relação aí, já que a gente tá falando do Jude Law, o gigolô, mas, enfim. Nesse filme, vocês acham que a relação dele com o David é interessante? Vocês gostam do arco deles? Porque eu achei que isso quebra completamente a história que estava sendo contada, mas eu acho que ele foi um bom acréscimo pra história, sabe? Porque assim, e aí a gente tem que trazer um pouco da concepção do filme. Esse filme, ele era pra ter sido um filme do Kubrick, né? Percebe-se pelo primeiro ato, né? Sim. Era pra ter sido um filme do Kubrick. O Aldis, ele vendeu os direitos do filme pro Kubrick. Ele tava animadíssimo que o Kubrick queria adaptar o conto dele pro cinema. Ele gostava muito da cinegrafia do diretor. Só que o Kubrick, ele acabou falecendo antes de filmar a adaptação. E os direitos ficaram no ar, né? Ficaram perdidos. Ficou pra empresa, aí o Spielberg acabou pegando. Parte do roteiro já tinha sido feito. Talvez a explicação por esse filme ser um pouco desconjuntado seja por conta disso. Porque o Spielberg, ele pega o roteiro já pronto, ele pega o roteiro iniciado, ele vai né? colocar as ideias dele ali, só que a gente precisa ver de como os dois diretores raciocinam. Kubrick, ele pretendia adaptar os 3 contos. Super Brinquedos dura o verão todo, Super Brinquedos dura o inverno todo, Super Brinquedos
e outras estações. São os 3 pontos. O Spielberg, ele pegou o primeiro, que já estava basicamente adaptado já, pegou parte do segundo e pegou algumas ideias do terceiro. Mais nada. Ele jogou fora, né? O Spielberg fala que não gostou muito do terceiro conto, o segundo ele só pegou uma ou outra coisa e ele adaptou pra forma Spielberg de trabalhar um filme. E aí ele colocou os personagens, porque ele não tinha muito material pra trabalhar. Ele não tinha um roteiro extenso. O Aldis, ele escreveu 3 contos, como a gente falou na semana passada, 3 contos curtos, com ideias bem diretas. E ele precisou fazer o world building, ele precisou fazer a criação de mundo. E aí ele vai criar personagens que possam se relacionar com o David de alguma maneira e acrescentar, ou até colocar algum subplot para ser trabalhado na trama, que talvez seja isso que bagunce um pouco a cabeça das pessoas. É que aquele segundo ato, ele é muito carregado de narrativas que não é só o David, né? Ele tem a narrativa do gigolô, aí você tem a ida deles, uma coisa que eu não gostei muito. Parece uma coisa tirada de conto de fadas, né? Você tem uma referência ao Pinóquio, e aí ele tem que colocar a ideia do Gepeto presente no filme. Aquela jornada toda parece Mágico de Oz, né? Parece a ideia deles atravessando uma estrada de tijolos amarelos, indo em direção ao feiticeiro, que aí seria a tal da fada azul, que daria as respostas para todos eles que estariam ali envolvidos. Eu acho interessante a presença do Jude Law, porque o protagonista, ele transforma o Jude Law. O Jude Law, quando ele conhece, ele é de um jeito, ele é cínico, né? Ele tem, claro, tem muita programação dele de transbordar a sexualidade, dele ser aquele gigolô, aquele cara que foi criado para ser um brinquedo sexual, né? E a gente vai vendo com o passar da narrativa que essa visão cínica dele do mundo vai se transformando, vai ficando uma coisa mais mágica, ele tende a mudar um pouco a forma como ele se relaciona com o próximo. Parece que ele desenvolve personalidade, né? Sim, ele amadurece. Em outras palavras, ele vira humano. Oi? Ou, em outras palavras, ele vira humano. É isso. Reparem que o Jude Law é um personagem criado pelo Stanley Kubrick, o Joe. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Sim, cínico, desesperançoso, utilitarista até não poder mais, em vários personagens, em vários filmes do Kubrick. A questão é que o Spielberg não soube trabalhar com ele, e por incrível que pareça, ele fez um arco muito bacana, porque foi o que o Paulo falou e a Domênica arrematou. O David transforma o Jude Law em uma pessoa. Na reta final do filme, a cena que ele está sendo capturado pela polícia já em Manhattan, que ele fala assim pro David: quando você virar um garoto crescer, fale de mim para as mulheres. E sim, eu existo, eu sou real. Ou algo assim. Sabe, ele ultrapassa aquele conceito de que eu não existo, que eu tenho apenas uma função que é de dar prazer, e eu sou uma pessoa. A diferença é que eu sou feito de forma metal e circuito, mas eu sou uma pessoa. E repare que se esse fosse o filme a ser contado, seria uma história muito melhor. Uma história de uma máquina que mostra para outras máquinas o que é ser humano. Porra, tu teria outro filme. Mas o Spielberg vai fazer aquilo. Então, mas é esse meu ponto, porque assim, o filme começa na primeira cena, que é uma reunião de trabalho com várias pessoas que claramente são investidores. E aí a gente tem ali uma moça, né, muito bonita, que é a Simone, que ela é uma meca. E aí o cara tá querendo convencer todas as pessoas a investirem no próximo passo da evolução com os mecas, que é colocar um dispositivo nele onde eles vão ter capacidade de sentir. E aí eles ficam meio duvidando, tirando sarro e tal. E aí, cara, que maravilhoso que é. Vira uma moça pra ele e fala: tá bom, você quer criar mecas infantis que terão a capacidade de amar humanos. Mas os humanos terão capacidade de amar os mecas? E aí ele dá uma desconversou ali, né? Um desconversê. E aí ela fala: você não respondeu minha pergunta. E aí na cena seguinte a gente conhece os pais do David, sabe lá do acidente do filho e tal. E o David chega, e eu quero deixar aqui trazer algo à tona, que é nesse recorte do primeiro ato, que é basicamente o David com a família, que é basicamente a história toda é por causa disso. Quem traz o David é o Henry, é o pai. A mãe, que é a Mônica, não quer o David, mas aí ele fica ali com ela, porque ele vai trabalhar, e aí ela ativa ele. Quando ela ativa ele pra ela, e não pros dois. Uhum. E
quando dá todo o problema que o menino deles, né, fica bem e volta, aí, enfim, eles têm aquelas brigas de irmãos, ciúmes e não sei o quê. Quando eles vão matar o David, o cara que trouxe o David pra casa vira pra mulher e fala: dê seus pulos, vai lá você. Ai, cara, isso... Ele leva... Que nervoso. Ele leva o David pra casa sem consultar a esposa. E depois ela tem que se virar. É isso mesmo, parceiro. A gente chama isso de abandono parental, não é? E aí esse menino é abandonado de verdade, né? E quando ele, enfim, é abandonado, é que ele tem um insight de que a mãe dele só abandonou ele porque ele não é de verdade. Porque, afinal de contas, o irmão de carne dele, o irmão orgânico, não foi abandonado. Então, toda a jornada dele é em busca de uma aprovação materna. E aí eu fiquei meio... Gente, assim, o que vocês estão fazendo, sabe? Que palhaçada é essa? Aí depois, bom, ok, né? Tem a aventura lá do Ferro Velho, eles são capturados lá no circo, uma coisa super aleatória, que é pra mostrar, né? Como se a gente já não tivesse entendido que ele parece uma criança de verdade, né? Caso você não tenha percebido que ele chora, tal, né? Ó, aí... Ele salva o Dudilau 27 vezes, até ele convencer o Dudilau, que claramente precisa de uma criança para ser salvo o tempo todo, de que ele precisa encontrar a Fada Azul porque ele quer virar gente. E quando ele encontra a Fada Azul, nossa, aí pra mim vem, assim, a cereja do bolo. A Fada Azul é o criador da primeira cena da história, lembre-se do homem lá que tava fazendo a ideia do investimento, é ele, que tem um filho que chama David. Ai, nossa. Que por acaso tem o mesmo corpo do David Android. O filho dele já morreu. E ele achou uma boa ideia criar uma nova espécie de mechas com a cara e o nome do filho dele, com a capacidade de amar para ganhar dinheiro. Aí eu falei, caralho, eu não tenho um pai que presta nessa bosta. É, muito filho da puta. Sabe? Gente, eu fiquei com uma raiva disso tão grande. Mas deixa eu voltar um pouquinho lá no primeiro arco. Que como a Mônica também... Meu Deus do céu, que ódio dessa personagem. Porque ela te compra, ela ama o David, a gente não pode esquecer disso. Ela ama. Ela aprende a amar, né? Isso. Aí vem o Martin, que é o filho dela que sai do coma. E que tem ciúme de irmão, tranquilamente de boa. A Mônica acha uma ideia genial abandonar uma criança no meio de uma floresta do que levar essa criança pra ser destruída. Eu, gente, sério, você acha? Afinal, por que não, gente? Né? Por que não? Eu falei, gente, ela quer ficar bem com a consciência dela. Não, eu deixei a criança abandonada, mas é um robô, vai sobreviver a qualquer coisa, do que for destruída. Ai, gente, eu achei aquilo... Não, mas ela deu um dinheiro pra ele, que se ele precisar fugir, e deixou o Ted. Ah, né? E ainda tem o Ted. Mas eu vou ficar sozinho? Não, você não vai ficar sozinho, você tá com o Ted. Aí o pobre do Ted fica lá, tipo... Não, cara, sabe? A gente vai sobreviver. Aí vem a lua gigante e pega eles. E aí uma terapia. É bizarro. Muito, porque eu falei, gente, o que você tá contando, cara? O que você tá falando, Spielberg? Me convença. Me convença de alguma coisa. Eu acho que ele tá falando da questão, por exemplo, da adoção, né? Ele tá falando que ela ama ele, mas ela ama mais o Martin, que é filho deles mesmo, sabe? Acho que ele tá falando várias coisas, só que assim, é tudo muito romantizado. E essa romantização é o que me irrita, porque esse menino passa uma jornada gigantesca porque ele quer se tornar um menino de verdade, ou seja, um menino orgânico, porque sentimentos ele já tem, pensamentos ele já tem, então ele quer deixar de ser um meca e se tornar um orga pra mãe dele aceitar ele em casa, a mãe dele que abandonou ele. Sim... Sabe? É ruim. É péssimo. É um filme com uma ideia péssima, gente. A gente veio falar, ai, que bonito. Porque agora eu vou falar o final também, porque agora quem tá pistola sou eu. No final, ele fica preso lá, debaixo da água, 2000 anos. E o filme acabava ali. Ponto. A gente saía do cinema e ia ser feliz. Perfeito. Mas não tem que vir uns robôs no futuro que parecem uns ET. Por isso que eu te falei que eu não gostei dessa última parte. Eu achei estranho. Eu achei estranho porque ele dá uma quebra. Sim. Antes da dor completar, só outro puxão de orelha no Spielberg. O Spielberg, quando entrou em 2000, ele tava fissurado por ET. Qualquer coisa que ele fizesse, ele ia fazer filme sobre padaria. Ia ter o ET, que era dono de uma padaria. Não importa o que fosse, ia ter ET. Já que ia ser de robô, ele fez o robô no formato de ET. É que eu acho que eles já são ETs mesmo, não são nem robôs, acho que são ETs. Mas não, eles são robôs. Eu nem quis saber, eu já tava puto. Então... Eles são robôs. É que aí eles falam, né, que a raça humana acabou, a humanidade
morreu em 2000 anos e que ele é um robô original que viveu com humanos. E aí tem uma cena que eu acho que é a única cena que vale a pena dessa parte, que é você ficar pensando, mas caramba, o menino ficou lá embaixo, vieram e acordaram ele. Primeiro que assim, gente, que validade, hein? Olha, se o mundo não tivesse acabado, só iam ter Davids e Teds, porque eles passaram 2000 anos lá embaixo e ainda liga. Né? Bom, material bom, sabe? Material, ó, topster de linha, assim. Muito bom, era uma Brastemp da época, sei lá, da ditadura militar, assim, sabe? Que dura pra sempre. Aquela geladeira azul, né, da casa da avó, sabe? Era daquele material lá que eles eram feitos. Aí, o que acontece? Eles acordam o David e o David começa a lembrar. E aí, tem uma cena que eu acho que ela é super mostrar que, na verdade, não adianta nada, que é, eles tocam no David e eles vão criando uma rede entre eles para todos eles receberem as imagens da lembrança da humanidade. Ou seja, todos eles estão em busca do próprio criador e o criador é aquele criador que criou o primeiro robô lá atrás, mas já que a gente não tem contato com eles porque eles foram exterminados, agora a gente tem com essa peça que conviveu com eles, então é o mais antigo que a gente tem, sabe? Humanos buscam Deus e criam máquinas. A máquina quer ser amada pelo humano. A máquina não consegue, vem uma outra máquina muito mais evoluída no futuro que coloca essa máquina que viveu com humanos como uma espécie de Deus pra conhecer o seu verdadeiro criador. Tipo, é a ficção científica o tempo todo, né? Nós em busca de quem somos e dos nossos criadores. Mas aí vem o final cagado, né? Aí ele enterra de vez o filme, porque não basta colocar isso. Ele tem que trazer a mãe de volta. Ai. Um super Deus Ex Machina, porque o cabelo também durou mais de 2000 anos. Sim. Nem ressecou. Super Você Deus fica Ex uma Machina, semana cara. sem lavar o cabelo, seu cabelo cai. Nossa, aquilo... Aquilo foi complicado. E assim, Paulo, fala vocês que eu pistola. Não, eu concordo, cara. Assim, foi o que eu falei antes. Eu acho o final lindo. O final é poético pra caramba, entendeu? A gente pode, a forma, a câmera, os robôs retirando o David, aí daqui a pouco aparece a fada azul, né? O alienígena se transforma na fada azul pra poder falar com o David. Aí você tem todo aquele cenário devastado, aquele cenário gélido, devastador, né, ao redor. Só que tá, ok. O que isso contribuiu pro resto do filme? Tem algumas narrativas que se fecham ali. Ok, mas você poderia ter encerrado a trajetória do David lá no segundo ato. Você poderia ter dado um final ali de alguma forma. Sei lá, poderia ele ter se destruído mesmo, ponto final. Não sei que o Spielberg gosta de finais bittersweet, né? Então, vou tirar ele de lá, alguém acha, os pais se arrependeram, sei lá, alguma coisa lunática dessas. Mas é aquilo, cara, sim, eu acho bonito, mas eu não acho útil pro filme, sabe? Eu não consegui encaixar ele. Ele é anticlímax. O que é um clímax numa história, gente? Eu tô falando tempão. O clímax é o seguinte, todos os problemas, todos os plots, o plot principal é respondido. Eu gosto muito de um exemplo de clímax que é perfeito. E assim, clímax e final são coisas diferentes. Clímax, na literatura. O Senhor dos Anéis. Qual o clímax do filme? O Frodo e companhia destroem o anel, o Sauron se fode. Esse é o clímax. A resposta da pergunta foi respondida. Pergunta, vamos conseguir destruir o anel e parar o Sauron? Sim. O que é o final? É o Aragorn virando o rei de Mordor, os hobbits virando prefeito lá da vila deles, o Frodo e a rapaziada indo lá pro Terra dos Imortais. Isso é o final. O que é o anticlímax? É quando vem um complemento para a resposta. É o que tem esse filme. Esse filme tem um dos anticlímax mais bonitos da história do cinema, né? Aquela fotografia linda, bem iluminada, aquilo. Mas não serve para nada. Vamos voltar um pouquinho atrás? Novamente o Jude Law, o Jude Law é o Stanley Kubrick assombrando Spielberg. Desceu ali a entidade no Jude Law e foi. Vamos lá. Quando eles chegam naquela cidade dos prazeres, né, que o Jude Law meio que fala, onde vai encontrar aquele professor Zoom, uma parada assim, que é aquele programa, o Google deles. Dr. No. Isso, obrigado, Dô. O Jude Law para em frente a uma igreja e tu vê que aquele momento era o Stanley Kubrick falando. Que ele fala assim, tá vendo esse lugar aqui? As pessoas entram aqui para procurar o criador delas. Então elas se ajoelham, rezam baixinho, cantam música animada, mas quando saem, me encontram. E eu já fiz muitas clientes aqui. O Kubrick era um cara, não sei se ele era ateu ou não, mas o Kubrick era um cara que questionava muito essa coisa da religiosidade do religare, e ele era muito concreto nos filmes dele, né? É o dia a dia que faz a diferença. O outro lado
Não interessa a ninguém. Eu vou buscar Deus. Beleza, você buscou Deus, mas olha só, você tem conta pra pagar. Tá aqui. E o Jude Law é o tempo todo isso pro David. E quando ele tem uma coisa idílica, eu tenho que encontrar minha mãe e tal, só que o Jude Law, não, a gente vai ter problemas, vai ter isso, vai ter aquilo. Ele é a concretude do filme. Ele bota o filme ali. E no final Sim. ele tem a iluminação dele de se tornar humano, mas mesmo sendo humano, ele fala, falem para aquelas mulheres o que eu era. Deus é o cacete. Eu tô falando aqui do mundo real. O sexo ali. O filme todo é isso. É quem é o nosso criador, tal, é essa esperança da fada. Outro ponto de coisa. Ele vai e encontra o pai dele, que é o professor Hobbs, que me irritou aquilo, né? Que a Domenica falou. Nossa, aquilo me deu um ódio. E o pai dele vai buscar a equipe dele, talvez na Patagônia, né? Ele fala, espere aqui, meu filho, que eu vou buscar a minha equipe, já volto. Aí eu, Por que não levou o menino? não é pro laboratório. Não basta você se abandonar numa floresta, ele foi abandonado no escritório, sabe? Gente, olha, ninguém podia ter filho mesmo, tá? O governo tava certo. Sim, sim. E outra coisa, você quer coisa mais humana naquele personagem do que o suicídio dele? Nossa, então... Sabe? Ele se mata. Ele se mata. O filme acaba ali, eu bateria pau. Mas tudo bem, chegou lá o Joe, que é o Jude Law, busca ele, e não sei o que, e bota lá dentro. Aí ali eu já fiquei puto. Fiquei mais puto, perdão, ouvinte, eu fiquei mais puto ainda. Porque eu entendi o que era aquele helicóptero. Era a porra do ventre da baleia do Pinóquio. Sim. Que ele vai lá pra baixo. Sim. Se fosse o Kubrick contando a história, onde é que o filme acabaria? É quando ele olha pra fada azul e fica pedindo incessantemente ela pra se tornar humano. E vem o narrador e fala. E ele ficou ali para sempre, para sempre, Pronto. para sempre. É esse o final. Então, e qual seria a história que estava me contando? Gente, a gente pode perguntar e procurar Deus o tempo todo. Nós nunca teremos essa resposta. Enquanto estivermos vivos, e o David era uma máquina que ia ficar viva para sempre, pelo que eu entendi, nós nunca teremos essa resposta. A gente não sabe em vida, na concretude, o que é o outro lado. Era isso a história que o Spielberg não quis contar. Ele quis contar a história do amor materno idílico da cabeça dele e faz aquele anticlímax escroto pra caralho com ET. Porra, Spielberg, pelo amor de Deus, né? Não, e o duro é que assim, no final ele tem lá um dia com a mãe dele, que é um dia só, literalmente, né, sei lá, 16 horas, onde ele finalmente ouve a mãe dele falando pra ele que o ama, e aí ele morre. Ele morre porque ele quer. A última cena é ele morrendo. E se ele é uma máquina, ele não morre. Ou seja, o amor materno, uma vez que ele alcançou o objetivo dele, ele pôde morrer em paz. Vai tomar no... Não parece a discussão que a gente teve no programa sobre o Homem Bicentenário? Paulo, então, sabe? Eu tô vendo certo estilo seu de filme aí, Paulo. O Paulo escolhe filmes, ele gosta de filmes que o primeiro ato é bom e no final estraga tudo, sabe? Só pra te falar, só pra você rir ainda mais, o Robin Williams faz uma pontinha nesse filme, tá? É? Ele narra a voz eu acho que a voz não sei se de um personagem, agora não... Peraí. Deixa eu pegar aqui. Ele faz uma pontinha nesse filme. Ele faz Nossa. aquele robô que fala que ainda pode funcionar, é só botar uma lâmpada nele. É a voz daquele robô, que essa fala inclusive tem no conto, né? Que eu achei Tem no bem conto, legal. tem no terceiro. Ele faz o sistema de voz e reconhecimento criado pelo professor Hobby, que responde as maiores perguntas. Ó. Ele faz a voz do Dr. Saber. Tá. Então beleza, então eu falei errado. Peço perdão. Está tudo interligado, Paulo Vinícius. A culpa é toda sua. Sim. Você quer salvar aquele anticlímax? Continua sendo anticlímax, mas... E outro problema que aquele anticlímax tem, que aí eu quase levantei da sala, a Luísa que não deixou. O David chora. Sim, porque ele se tornou humano. Mas, gente, ele teve 358 trilhões de cenas diferentes pra chorar. Ele vai chorar logo ali. Então, porque eu acho que no final, é por isso que eu falo, ele conta 1 milhão de histórias pra depois falar que o amor materno é o amor que mais salva, que torna todo mundo um ser humano. Só que assim, isso é muito bonito para pessoas que querem ser mães e amar pessoas e pessoas que nunca foram abandonadas. Entendeu? No caso do David. Exatamente. Aí, você E o quer... amor materno não é o amor mais forte que existe na face da Terra. Ele com certeza é capaz de muita coisa, mas ele não é o único, sabe? Concordo. Quer salvar aquele final? De verdade? Spielberg quer fazer cagada porque é o seguinte. Era mole. As máquinas lá encontravam o David,
pegava o cérebro dele e criava uma realidade virtual onde ele ia ser feliz com o pai, mãe e o Martin. Pronto. E eles iam passar a vida estudando aquela coisa das emoções humanas. Acabou, resolvi o problema. É ruim pra cacete, mas é melhor que aquilo que o Spielberg fez. Então, mas aí eu acho que tem também a questão da mortalidade, né? Que eu acho que o filme quer mostrar pra gente. Porque no final, a última cena literalmente é quando a mãe dele morre, a mãe nova lá, né, do dia. Ele deita do lado dela, segurando a mão dela, e ele fecha o olho, e aí o narrador fala que ele foi para o lugar onde as pessoas vão quando elas sonham. E ele não sonha, porque ele é um meca, e ele não dorme. Então, na verdade, ele morreu. Só que, ok, ele morreu, ele se transformou realmente num ser humano, depois de ficar 2000 anos lá no gelo e tal, beleza. E agora o Ted fica lá abandonado sozinho. Ou seja, essa história é uma história de abandono. Sim. É isso. É isso. Tô triste. isso. Vou até beber hoje pra ficar bem. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante. Mas assim, bebendo ou não bebendo, a culpa é toda do Paulo Vinícius. Eu quero saber agora, Paulo, que nota que você dá? Sem muito tempo, porque a gente tá com o tempo estourando, mas fala, Paulo, de 1 a 5 selos cabulosos, qual é a sua nota para o filme Inteligência Artificial? Então, hoje ele se tornou um clássico de sessão da tarde, né? Não era até algum tempo atrás, mas não é muito difícil de vocês conseguirem assisti-lo hoje. Assim como o Homem Bicentenário, eu acho a história bacana. Não gostei das liberdades que o Spielberg ele acabou tomando em relação à obra do Odyssey. Eu achei a obra do Odyssey muito mais encorpada em questão de discussão, de debate. Então, por essa razão, eu dou 3 selos cabulosos. Além do que, né, tem, novamente, final muito bonito, porém incoerente até dizer que chega. Acabou, né? Não vale dar nota negativa. Ah, Domênica, já me fala de Snyder Cut, não fala negativa, tá difícil. Tá difícil. A vida não é fácil, acabou, né? Em virtude da obra de Steven Spielberg, eu vou dar 1 selo cabuloso. Uau, hein? Nossa. Existe a história que quer ser contada e existe a história que eu quero contar. Nem sempre as duas vão andar juntas ou serão a mesma. Mas você não quer dar mais um selo porque tem o Jude Law? 1,5. Meio selo pelo Jude Law. Tá bom. Porque você descobriu também que você era um orgânico e não um meca? Naquela... Não, eu já tinha descobrido quando eu descobri que mecas não odeiam. Eu já tava com tanto ódio quando acabou o primeiro arco. Eu falei, eu sou humano. Não é possível. Você vê que a identificação chega em algum momento, né? Exatamente. O filme é bom pra isso. Quer saber se a pessoa é humana, bota lá pra ver o filme. Em algum momento você vai descobrir se é humano ou não. O meu chegou ali. Quando acabou o primeiro arco, que a Mônica abandona o David, eu já tava full pistola, querendo dar tiro pro alto. Muito bom. Eu dou também 3 selos cabulosos. 3 com I no meio. Porque eu acho que ele é um filme bem produzido. Eu acho que os efeitos especiais são muito legais. Mas, infelizmente, essa história, essa romantização do sofrimento e tudo isso, pra mim, não é legal. Eu super concordo com os meninos quando eles dizem que a cena final, a última cena do filme, deveria ser quando ele cai lá e ele fica preso embaixo da água olhando pra Fada Azul. Mas existe também uma questão de que eles não precisavam falar tanto dessa Fada Azul durante 1h30, porque a gente entendeu, sabe? Então ele pega a nossa cara, esfrega e fala de novo, esfrega de novo e fala de novo, esfrega, sabe? A gente já tinha entendido, não precisava levar nesse extremo dele realmente ir, mas eu acho que é uma história pra gente pensar mesmo a consequência das nossas ações, né? E o David merecia pais melhores, assim. Tanto o David que morreu, quanto o David que é criado. E é isso, né? A humanidade acabou. Assim como a humanidade acabou, esse episódio também acaba por aqui, então... Obrigada pelo seu download, ouvinte. Espero que você tenha gostado. Na semana que vem a gente fecha esse arco de histórias curtas de ficção científica, mas até lá você pode indicar o Perdidos na Estante para algum amigo, para alguma amiga, para algum amigue, baixar lá um agregador de podcast no celular da pessoa e colocar o nosso podcast ou até indicar o podcast no Spotify para que mais pessoas conheçam a gente. Não esqueça de mandar o seu comentário se você saiu desse filme também com o coração #partido ou #boladão. Como diria o Thiago Cordel, se você saiu desse filme com o coração peludo,
Manda um recado pra gente lá no site do Leitor Cabuloso ou chama a gente nas redes sociais. No Instagram a gente tá em @perdidosnaestantepod e no Twitter a gente tá em @perdidosestante. Vai, Paulo, se despede aí. Então, gente, quero me despedir de vocês, deixar uma desculpinha pequenininha por fazer as pessoas sofrerem só um pouquinho assistindo esse filme. Só um pouquinho, né? A gente precisa passar por sofrimento de vez em quando. Claro. As pessoas podem me encontrar no blog do Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções, facebook.com/Ficções Humanas, Twitter/Ficções Humanas e Instagram.com/Ficções_Humanas para quem quer ver eu falando de fantasia, de ficção científica, de terror. Ou vocês podem me ver aqui no Perdidos na Estante, acompanhado dos meus queridos colegas Cabuna, Domênica, Thiago, Camila, né? Estamos sempre aqui para dar dicas incríveis de filmes para vocês. Nossa, mas esse incrível saiu com uma ironia. Vai, emenda aí, Cabuna. Eu sou Hamilton Cabuna e quem quiser me falar sobre quadrinhos independentes da cultura pop nacional, me procura aí nos agregadores da vida, no Quadrinhos e Narrativas, que faz parte do grupo Turno Livre, no site turnolivre.com. Lá tem podcast sobre futebol, sobre filosofia, cultura geral e o meu de quadrinhos. E também estou aqui no Perdido na Estante, pistolando com filme, com literatura e o que mais que o pessoal mandar pra gente ler, a gente tá lendo aí. E quem quiser dicas de roteiro, ver meus desenhos, os pães e bolos que eu faço aqui em Portugal, me procure no Instagram, que é o @Cabuna, Cabuna com K, e Hamilton. E eu sou Domênica Mendes e eu só pistolo aqui normalmente, gente. Nas redes sociais eu sou boazinha. Então, quem quiser me acompanhar pistolando somente com as coisas certas quando há necessidade, lá no Twitter e no Instagram vocês me encontram como @Domenica_Mendes. Vocês também me encontram trabalhando com podcasts por aí na podosfera brasileira. Eu amo muito tudo isso. E falando sobre produção de podcast, dando dicas sobre isso lá no @O Podcast é Delas, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou no site opodcastadelas.com.br. Na semana que vem a gente vem então com um tema novo. Sim, assistente, eu já tô indo, então passa os seus recados. Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como @perdidosestante e no Instagram como @perdidosnaestantepod. Segue a gente lá. O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5 por mês você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em @leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me/leitor_cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify. Você acaba de ouvir o episódio do podcast Perdidos na Estante. Apresentação: Domênica Mendes, Paulo Vinícius e Hamilton Cabuna. Pauta: Paulo Vinícius e Domênica Mendes. Assistente: Leonardo Tremesquim. Edição: Eice Barros. Agradecimentos especiais a todas as pessoas que contribuem todos os meses para que esse podcast continue existindo. Agradecemos muito a todos vocês, especialmente a Abner de Souza, Airechu, Alessandra Rocha, Alan Felipe, Caetano Jaques, Carol Vidal, Carolina Mendes, Cláudia Rodrigues, Clécius Duran, Deise Cristina, Francisco Faria, Janaína Vieira, Laine Lilica, Lara Prado, Leonardo Gomes, Lu Bento, Lucas Domingos, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Tiago Augusto e Tiago Rudiger. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.